Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Libras. Hoje, eu e o professor de Libras aqui, o amigo Danley, vamos dar uma aula especial a todos vocês, estudantes do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós podemos ver gêneros textuais, condição de produção e circulação. É isso aí. Para você, estudante do sexto ano, que está entrando agora no Fundamental 2, hoje nós vamos conhecer o que são gêneros textuais, o que é a condição de produção dele, como é essa circulação. Lembrando sempre esse conhecimento da língua. Já adianto, gênero textual é uma categoria muito aberta. E vamos adiante. Mas antes disso, trago para vocês o quê? A nossa reflexão. A reflexão de hoje diz: comunicação não é só falar, ver ou ouvir, é fazer-se entender. É de Renato Ribeiro e é isso aí. Então vamos conhecer hoje um pouco sobre os gêneros textuais. Vocês já ouviram falar em gênero textual? Mas antes de conhecermos o que é gênero textual, prestem bem atenção. O que é texto? Na tela nós temos todo texto é produzido com uma finalidade, levando-se em conta determinados aspectos. Quais são eles? Quem produz, quem é o interlocutor, qual o meio utilizado, meio que vai circular. Isso aí são interrogações, perguntas sobre a organização do texto. O que é o texto? Eu gostaria de lembrar uma curiosidade. A palavra texto vem de tecido, é aquilo que se tece. Então, vocês, estudantes, têm que entender o quê? Texto, tecido, organização. E lembrar que quando eu falar hoje gênero textual, lembrar que é uma categoria aberta, ou seja, sempre surgem novos e vamos conhecê-los. Então, aqui na tela nós temos a pergunta: o que são gêneros textuais? Eu gostaria de salientar que existem gêneros textuais e tipo textual. Tipo textual, depois veremos, mas gênero, lembrar que nós nos comunicamos tanto oralmente e também pela escrita através de gêneros, ou seja, existe uma infinidade de gêneros que nós vamos conhecer. Acompanhe comigo o que são gêneros textuais. São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. Me diga uma coisa, a palavra contexto. O que é contexto? Contexto é a situação de produção do texto. Então prestem bem atenção. Gênero textual, ele surge da necessidade comunicativa do homem, certo? Seja ela oral ou escrita. Então vejam só, romance, poema, conto, fofoca, etc. Tudo isso são gêneros. E lembrar que existem os gêneros textuais orais e os escritos. E por que essa palavrinha contexto? Lembrar que o contexto, mais uma vez repito, é a situação de produção de um texto. Lembrar que o gênero textual, ele surge, ele nasce de acordo com uma necessidade social. É por isso que é o contexto. Prestem bem atenção. Acompanhem mais comigo dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram gêneros textuais. Então vamos lá. Nós já temos aqui algumas palavras, algumas pistas. Gênero textual, comunicação, a necessidade de estar com o outro, de se comunicar com o outro e também a questão do contexto. E lembrar que é uma categoria, são categorias abertas, o gênero textual. Vejam só, acompanhem mais comigo. O gênero textual é identificado com base, preste bem atenção, no objetivo e na função e o contexto. Por exemplo, lembrar que um romance é um romance porque não é um filme, porque não é um poema. Lembrar que o romance, certo? O romance, a novela, o filme, o bilhete, certo? Eles têm o quê? Objetivos, funções sociais diferentes. Então prestem bem atenção. Já temos algumas pistas. Quando o professor chegar e falar gênero textual, categoria aberta, porque sempre surgem novos.
e outros caem em desuso. Como assim, professor? Por exemplo, a carta de alforria, aquela carta que os povos escravizados que aqui estavam no Brasil receberam por ocasião da sua abolição. Então, aqui, a carta de alforria não existe mais hoje. Então, é um gênero em desuso. Gênero surge da necessidade social. Então, prestem bem atenção. Alguns gêneros surgem e outros morrem, desaparecem. Gravem bem isso. Então, vamos lá, acompanhe mais comigo. Vamos lá. Eles, os gêneros, não podem ser numerados, visto que variam muito e adaptam-se às necessidades do falante. Olha aí, não pode ser numerado, por quê, minha gente? Porque são muitos, muitos. É possível observar que eles possuem peculiaridades. Vamos lá, olhando para mim, o que são essas peculiaridades? É o seguinte: um romance é um romance porque tem características próprias, diferentes de um bilhete, diferentes de um poema, de um recado. Então, veja só, gênero textual surge da necessidade comunicativa e ele tem características. Vamos lá. Que tal vocês, estudantes, fazerem para o seu professor de língua portuguesa, em especial, um gênero, um conto, certo? É um bilhete, um e-mail, seja lá um gênero, e apresentar ao seu professor e mostrar as características. Como assim? Quem faz uma carta sabe que a carta tem a sua estrutura, ou seja, data, tem a saudação, o texto e a saudação final. Então, isso é uma estrutura de uma carta. Então, veja, gênero, a necessidade social, o contexto e a sua estrutura. E acompanhe, olhem aí na tela, alguns, isso aí são alguns gêneros textuais. O artigo, a crônica, o conto, uma reportagem, nós temos o resumo, biografia, piada, poema, etc. Vejam só, gênero textual é isso. Veja só que um artigo é um artigo porque não é um poema, porque não é uma carta, porque eles têm estruturas diferentes. Então, vejam só, quando vocês observarem no seu livro de português, vocês vão ver justamente essa questão, gênero e as suas características, o gênero textual e o seu contexto, então a sua situação de produção. E acompanhe mais comigo, existem muitos gêneros textuais, eles são flexíveis e passíveis de mudança. Por exemplo, por que flexível? Lembrar a vocês que existe uma palavra que é intergênero. Você pode me dizer, mas o que é um intergênero? É um gênero com características de outro. Por exemplo, nós temos um convite. Um convite é um gênero, mas você pode fazer um convite em forma de cordel, na estrutura de cordel. Como assim, professor? Eu posso muito bem fazer, mandar um convite para vocês, para uma festa, mas escrito em verso, em forma de cordel. Aí você me pergunta, é um convite em forma de cordel ou um cordel em forma de convite? Quem vai dizer o que é o que? É a necessidade social, é um contexto. Se eu escrevi, se eu fiz para convidá-lo, é o que? Um convite na estrutura de um cordel. Então, são isso. É por isso que os gêneros são flexíveis e são uma infinidade de gêneros. Olhem aí a palavra intergenericidade ou intergênero, que eu acabei de falar para vocês, que é um gênero com característica de outro. Ele é híbrido, porque ele apresenta características. Por exemplo, posso fazer uma campanha contra a Covid em forma de música. Aí você pode me dizer, professor, é uma campanha ou uma música? Qual o objetivo? O objetivo é a necessidade de orientar contra a Covid-19. Então, nesse caso, vai ser uma campanha que está utilizando a estrutura de uma música. É por isso que ela é híbrida. A palavra híbrido, ela apresenta características de mais de um. Então, vamos caminhando. Olhem aí na tela. Trago para vocês justamente um convite em forma de cordel, aquilo que eu falei a vocês. Esse convite está, como o próprio nome diz, convocando, certo? Você, eu, para uma determinada festa ou evento, mas ele está todo em forma de cordel.
Então, grave bem. Vamos ver outra aqui. Olhem aí, quadrinhos para quarentena. Aqui nós temos um quadrinho que está justamente o objetivo de alertar, mostrar a necessidade da quarentena, de evitar multidões. Você pode me dizer, professor, é uma campanha ou um quadrinho? Então prestem bem atenção que é um gênero híbrido. Ele tem características do quadrinho e características da campanha. Então observem isso aqui. Vamos lá. Outro ponto. Olha aí, lavar as mãos salva vidas. Aqui nós temos mais uma vez o que? Um quadrinho, mas é um quadrinho educativo, certo? É um quadrinho que está mostrando justamente a questão de evitar lavar suas mãos para evitar a Covid-19. Então nós temos todo um quadrinho e esse quadrinho tem o objetivo de quê? De alertar, certo? Contra a Covid-19. Então, quando a gente fala em intergênero, o professor chega intergênero. O que é um intergênero? É um gênero com características de outro. Mas quem vai definir se aquilo é um convite, um exemplo, ou um cordel, é o contexto, é a necessidade. Aqui nós temos o suporte. Já ouviram falar na palavra suporte? O que é o suporte? Suporte é a materialidade, é o local onde o gênero está hospedado. Acompanhe comigo. Todo texto deve estar veiculado a um suporte textual. Suporte textual é o portador do texto. Ele pode ser físico, livros, jornais, revistas, dicionários, ou virtual, blogs, sites, notícias, fotos e planilhas. Por exemplo, um poema. O poema é o gênero textual. O suporte, ele pode sair em uma revista, ele pode sair num outdoor. Então, veja, é o e o suporte é o local onde ele está armazenado, hospedado. Então, grave bem: gênero textual, suporte textual e intergênero. Gravem bem isso. Vamos lá. Quando a gente fala de o suporte, define como o leitor poderá receber o texto. Por exemplo, se o texto está vinculado em um livro, o leitor entenderá de certa forma, mas se está em um jornal, entenderá de outra forma. Mas o importante hoje é que você entenda: suporte é o portador do gênero, é o portador do texto, certo? Olha aqui, olha um exemplo de um suporte. Veja, um outdoor. Esse o outdoor, nós temos aqui uma propaganda. Então veja só, o outdoor é o suporte, a propaganda aí, certo? É justamente o que? O gênero. Então não confundir suporte com gênero textual. É importante lembrar disso. E vamos adiante, vamos conhecer mais adiante. Então, aqui, é dessa forma, as esferas de circulação do gênero textual transmitem ideias, situações que nós veremos agora. Vamos ver aqui. Aqui eu trago para vocês. Os gêneros podem ser da esfera publicitária. Quais são? O anúncio, cartazes, placas, etc. Da TV. Então, publicitária, preste bem atenção, é a primeira natureza dos gêneros. Então, olhem uma aqui, nós temos o de produção e consumo. Produção, bulas, manual técnico, relatório, resumo, etc. E conhecer sempre. Olhem aí uma estrutura de uma bula. Veja só que a bula, ela tem a sua estrutura, certo? A sua estrutura, a bula tem. Grave bem. Nós temos aqui, olhem só esse gênero aqui. Veja só aqui no caso, didático, né? Isso que está circulando nas escolas. Então é importante lembrar mais uma vez que nós temos o gênero textual, o suporte e os locais em que eles circulam. E lembrar que é quase que impossível nós contarmos a quantidade de gêneros. Na verdade, é impossível mesmo, porque gêneros sempre existem novos, outros caem em desuso. E lembrar a vocês que o mundo virtual, que vocês, estudantes do sexto ano, gostam tanto, está conectado. Então, os blogs, certo? O mundo virtual trouxe vários e é importante lembrar disso. E aqui trago para vocês os gêneros que circulam na literatura, certo? No mundo das artes, autobiografia, músicas,
narrativas, contos, tudo isso circula o quê? Os gêneros do mundo artístico literário. E quando a gente fala em mundo literário, o mundo literário tem uma linguagem que é a linguagem metafórica, certo? É a linguagem conotativa. Então é importante lembrar disso. E aqui eu trago para vocês o gênero textual misto. Mas o que é misto, hein? Olhando para mim, lembrar que um texto ele pode ser verbal, ou não verbal, ou misto. Verbal, o próprio nome já diz, letra, certo? Aí, quando eu digo não verbal, é aquele que não tem letra. E misto é que existe a união do verbal e do não verbal. Vamos ver? Vamos acompanhar? Então, misto é aquele que tem o verbal e o não verbal. É importante conhecer. Então, aqui trago para vocês um exemplo de um gênero, de um textual misto, o elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam só que o elemento verbal e o elemento não verbal, eles juntos, certo? Eles transmitem uma ideia. Nesse caso aqui, ampliando, nós temos as eternas dúvidas do adolescente, dos adolescentes. Então veja, o elemento verbal e o elemento não verbal. O verbal e o não verbal aí, eles juntos estão transmitindo uma ideia, eles têm um objetivo, certo? Um determinado objetivo. E aí, vejam só nesse caso, um outro gênero textual misto, proibido fumar. Veja o elemento verbal, as letras, e o elemento não verbal, eles juntos estão transmitindo uma determinada ideia. E aqui eu trago uma síntese, acompanhe bem comigo. Em síntese, gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização de inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais, até entrevista de emprego, artigos científicos, entre outros. Então vamos lá, fazer um pequeno resumo da aula de hoje. Hoje nós falamos de gênero textual, categoria aberta, certo? Nós temos justamente o local onde ele circula, você lembrar do suporte, onde ele está hospedado. Lembrar que todo texto ele é pensado para um interlocutor preferencial. Lembrar que existe o intergênero. Quando eu falar de intergênero, é um gênero com características de outro. Gênero com característica de outro. Está lembrado justamente quando a gente falou o quê? Uma música, certo? Que pode ter características de outro gênero e etc. Então, a aula de hoje, nós temos, justamente, mostrar a você, estudante, sobre essa questão do gênero textual. E ficar bem claro para vocês, fala de gênero textual, essa categoria aberta é porque muitos surgem, caem em desuso. E gostaria de lembrar a questão do contexto. Então vamos lá aqui. Contexto, gênero textual, certo? Nós temos o tipo textual. Por curiosidade, já adianto a vocês que nós temos os tipos textuais. Quais são? Expositivo, argumentativo, descritivo, injuntivo. Lembrar que os tipos formam o gênero. Como assim? Nós temos aqui um texto, digamos um conto. Um conto, no caso, vamos, narrativo. Conto seria o gênero. E o tipo dele é o quê? Narrativo. Então, grave bem, são palavras interessantes e você tem que saber justamente o seguinte ponto: o gênero atrelado a uma situação social e tem uma estrutura. Quando a gente fala de sua estrutura, é porque uma carta ela tem uma característica X. O poema ele é escrito em... Então, a carta é um gênero, se a carta pessoal, no caso, porque há diversos tipos de carta. A carta pessoal e o poema. O poema é em versos, a carta pessoal ela é em prosa, parágrafo. Então, são características diferentes. Então, agora aqui, eu me despeço de vocês, lembrando sempre a questão do nosso estudo. E fique aqui, continue conosco aqui no EducaPé. Agradeço aqui ao professor Danley. Muito obrigado, Danley. A Ronaldo aqui, Ronaldo da transmissão aqui da EducaPé. Forte abraço a todos vocês.